Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Léo, esse é o nosso canal Exatas Humanas. Olha aqui o Super Léo aqui no meu boné. E nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série que nós estamos fazendo para você. Você que talvez vai fazer nesse ano a Olimpíada Canguru de Matemática, ou você, amiguinho, que também gosta muito de matemática, gosta de desafios. É muito bacana tentar aqui fazer os desafios e depois acompanhar as nossas discussões. Nós estamos fazendo agora aqui ainda questões do nível P, que são da prova do Canguru de Matemática para os alunos do terceiro e do quarto ano do ensino fundamental. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer agora questões de 5 pontos. Fala assim, mas tio Léo, 5 pontos, como é que é? A prova tem questões de 3, 4 e 5 pontos. Ah, tio Léo, mas então as de 5 pontos são mais difíceis? Não são mais difíceis, como vocês vão ver aqui. Elas têm um pouco mais de informações para a gente pensar. E aí as nossas dicas aqui são de como você pode organizar esse tipo de pergunta, como você pode ler, como você pode raciocinar. Tá legal? Então vamos para o vídeo aqui. Então, pessoalzinho, nas questões de raciocínio lógico que nós estamos fazendo nesses vídeos aqui, eu tenho falado que o raciocínio lógico vai exigir que vocês saibam fazer o quê? Que vocês consigam ler uma coisa, tirar conclusões a partir dessa leitura, dizendo o que pode ser, o que não pode ser, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e assim vocês conseguem responder as perguntas usando essa lógica. Tá? Não tem uma conta, não tem um conteúdo de matemática específico, mas tem o pensamento matemático. Então, ó, nós vamos fazer essa primeira questãozinha que é bem legal aqui para vocês verem do que eu estou falando, né? Ela trabalha um pouquinho com quebra-cabeças. Então, olha que legal. É uma questão de 5 pontos, nem tem um texto tão grande assim, mas fala o seguinte, ó. A Mara, ela montou um quadrado como esse ao lado, usando quatro das 5 peças que estão abaixo. Quando ela fala 4 entre as 5 peças que estão abaixo, significa o quê? Você tem 5 opções de resposta aqui, só uma delas vai ser verdadeira. Ela está falando que dessas 5 peças, ela usou 4 para montar esse quebra-cabeça aqui do lado, tá? E aí a pergunta é exatamente qual dessas peças que estão aqui nas opções que ela deu que não foi usada pela Mara. Nesse tipo de pergunta, pessoalzinho, quando ele fala assim, qual das peças não foi usada? Você sempre pode tentar responder pensando assim, se eu souber quais foram usadas, aquela que sobrar é a que não foi usada. Então, nas perguntas de lógica, muitas vezes você não precisa saber direto a resposta verdadeira, mas você pode saber que ela é verdadeira porque as outras são falsas, né? Ou no nosso caso aqui, saber quais as peças que foram usadas e aquela que sobrar é a que não foi usada, né? Então, se a gente analisar a figura, vamos ver, ó. Essa pecinha da letra A, por exemplo, ela foi usada ali? Se a gente olhar lá, onde que está essa pecinha lá no nosso quadradão? Ó, 3 estrelinhas e um losanguinho aqui, né? Eu vejo essa pecinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram ver, ó. Tô circulando ela em vermelho, ó, né? Ah, tio Léo, mas está diferente porque o losanguinho está embaixo. Então, mas é a peça. Vocês percebem que essa peça, se eu der uma giradinha nela, ela fica exatamente como está aqui, ó. Conseguiram ver isso? Então, a pecinha da letra A foi utilizada, tá bom? Vamos olhar agora a pecinha da letra B. Olha essa pecinha aqui, uma letra L ao contrário, né? Ela tem aqui 3 losanguinhos e um círculo, né? 3 losangos e um círculo. Vamos ver se essa peça tá lá. Vocês estão vendo já essa pecinha? Eu sempre dou aquela dica para a galera, né? Pausa o vídeo, depois você tenta fazer, aí depois você vê a nossa discussão da solução, né? Deixa eu mudar a corzinha de caneta aqui, ó. Olha lá, essa pecinha eu estou vendo ela aqui, ó. Não sei se vocês viram, estou circulando de azul aqui. Olha lá. Tá aqui, não tá? Então essa peça foi usada com 3 losanguinhos e um círculo, né? Agora vamos ver a pecinha da letra C. Vou pegar uma outra canetinha preta aqui, ó. Essa pecinha da letra C, ó, ela foi utilizada? O que vocês acham lá? Olha lá no desenho, ó. Ah, tio Léo, se der uma giradinha nela, ela foi utilizada aqui sim, ó.
aqui no cantinho, ó, né? Ela foi encaixada aqui, então essa pecinha foi utilizada também. E a pecinha da letra D? Agora a gente tem uma coisa interessante, né? A pecinha da letra D, ela tem 4 quadrados aqui, ó, 4 quadradinhos formando ela aqui. E a pecinha da letra E tem 5. E se a gente vê o que falta para completar o nosso quebra-cabeça, o nosso quadradão, é essa parte amarela aqui, ó, que tem 5 pecinhas também e que parece muito com a pecinha da letra E. Vocês concordam comigo? Né? Então, olha que interessante, a gente descobriu assim as 4 pecinhas que foram utilizadas lá no nosso quebra-cabeça. E isso leva a gente a responder o quê? Que a pecinha que não foi utilizada foi essa daqui, ó, da letra D. E aí no canguru normalmente tem um espacinho lá para você pintar as respostas que você marcou verdadeiras. No caso aqui a resposta é a D, porque ela não foi utilizada. Viram que legal? Essa é uma dica bacana para esse tipo de questão. Aí, ó, tem uma outra questão muito legal aqui, que é essa daqui, ó. Eu achei legal para a gente conversar. Fala que o Serginho, ele tem 5 brinquedos. Ele tem aqui, ó, uma bola, um conjunto de blocos, um game, um quebra-cabeças e um carrinho. Olha lá. E fala que ele colocou exatamente um brinquedo em cada uma das prateleiras dessa estante do desenho. Tá vendo? Estão vendo as prateleiras? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 brinquedos, ele vai colocar cada um dos brinquedos, um em cada prateleira, né? E aí vamos ver o que quer que a gente pense aqui, ó. A bola, ela está acima dos blocos e ela está abaixo do carrinho. O game está bem em cima da bola. E a pergunta é, em qual das prateleiras não está o quebra-cabeças? Fala, tio Léo, não entendi, eu não sei fazer essa. Nós estamos aqui para dar algumas dicas, tá? Você pode até pausar o vídeo, pensar um pouquinho e depois discutir com a gente. Mas vamos lá. A dica é assim, ó. Quando você tem nas questões de 5 pontos um monte de informação, você tem que trabalhar com uma de cada vez. Então, você pode usar um lápis, usar uma borracha e você vai grifando algumas coisas. Por exemplo, ó, eu vou pensar na primeira afirmação aqui, ó. Ele falou: a bola está acima dos blocos, tá? Quando ele fala que a bola está acima dos blocos, significa o quê? Eu vou fazer só um rascunho, você pode fazer isso na sua prova do canguru também. Você faz um rabisco para tentar entender. Ó. Significa que a bola, ela está em algum lugar em cima dos blocos. Vamos desenhar bloquinhos aqui, para representar os blocos. A bola está em cima dos blocos. Eu não sei se ela está logo acima dos blocos, mas fala que ela está acima dos blocos. Então, ela está em cima e o bloco está embaixo. E aí, completa a frase aqui, ó, falando, vou grifar de verde aqui, que a bola também está abaixo do carrinho. Então, se a bola está em cima do bloco e a bola está abaixo do carrinho, eu vou colocar o carrinho para cima da bola. Porque falou que a bola está abaixo do carrinho. Então, tá vendo? Você vai pegando uma frasezinha de cada vez e vai pensando no desenho aqui o que pode ser. Aí ele disse mais uma frase aqui, ó. Disse que o game está bem em cima da bola. Bem em cima significa o quê? Lembra? Que está logo na prateleira de cima da bola. Porque quando ele falou lá que a bola está acima dos blocos, ela pode estar 1 acima, 2 acima, 3 acima. Mas quando ele fala agora que o game está bem em cima da bola, então o videogame vai estar bem em cima da bola, logo na prateleira de cima. Então eu vou desenhar o game aqui, ó. Como é difícil de desenhar, eu vou escrever, ó, game. Então, olha o que a gente já sabe. Se o game está logo acima da bola e o carrinho estava acima da bola, o carrinho está mais para cima do game também, certo? Olha como eu estou montando o meu desenho. E aí, o que falta a gente encaixar nesse desenho? Falta a gente encaixar quem? A gente encaixou a bola, o bloco, o game, o carrinho. Falta o quebra-cabeça.
Vamos representar o quebra-cabeça por um desenho assim, ó. Onde que a gente vai colocar o quebra-cabeça? Porque a pergunta é, em qual das prateleiras não está o quebra-cabeça? Como a gente sabe um conjuntinho que com certeza está grudadinho aqui, ó, que é carrinho em cima do game, em cima da bola, tá? Se a gente colocasse, por exemplo, a bola na primeira casinha, não daria certo. Porque a bola não pode estar na primeira casinha, porque se ela tivesse aqui, o bloco não pode estar embaixo dela. Então a bola poderia estar, por exemplo, na segunda casinha, né? Se eu colocar a bola na segunda casinha, o game estaria na terceira casinha, né? E aí, como o bloco está embaixo da bola, o bloco teria que estar na primeira casinha. Então ficaria bloco, bola, game, e o carrinho, ele poderia estar, né? Como a gente falou que a bola está abaixo do carrinho, o carrinho poderia estar ou aqui na prateleira 5, e aí a gente teria que encaixar o quebra-cabeça aqui. Olha lá. A gente teria que encaixar o quebra-cabeça aqui na segunda casinha, se fosse assim, certo? Mas a gente também poderia ter, ó, bloco, bola, game, e aí colocar o carrinho aqui, ó, logo em cima do game, e aí o quebra-cabeça poderia estar aqui em cima, ó, bem aqui em cima o quebra-cabeça também poderia estar. Perceba que a gente começa a pensar onde que o quebra-cabeça poderia estar. Não sei se ele está, mas como a pergunta é onde ele não está, então eu já sei, por exemplo, que se ele pode estar na 4, a 4 não é a resposta que eu quero. Se ele pode estar na 5, a 5 também não é a resposta que eu quero, porque a pergunta é onde o quebra-cabeça não está, né? Então vamos pensar agora em outras possibilidades. Olha só, se a gente tivesse colocado a bola não na segunda casinha, mas se a gente tivesse colocado a bola, por exemplo, na terceira casinha, então a gente teria o carrinho, o game logo em cima da bola, né? A gente teria o game logo em cima da bola. E aí como o carrinho está acima da bola, o carrinho teria que estar aqui em cima, né? E aí como o bloco está embaixo da bola, o bloco poderia estar ou aqui onde a gente tinha colocado, na primeira casinha, e aí, ó, o quebra-cabeça poderia estar aqui, ó. O quebra-cabeça poderia estar aqui, ó, na segunda casinha. Ou a gente poderia ter bola, game, carrinho, e aí a gente poderia colocar o bloco embaixo da bola, e aí na primeira casinha poderia estar o quebra-cabeça aqui. Olha só. Então tá vendo que se a gente subir a bola, o que acontece? O quebra-cabeça poderia estar tanto na primeira como na segunda prateleira. Então percebem que nos nossos desenhos a gente vai poder concluir o quê? Qual é a única prateleira que o quebra-cabeça não pode estar? O quebra-cabeça não pode estar, a única possibilidade que ele não apareceu aqui foi na 3. Olha que legal. Porque se o quebra-cabeça estiver na 3, vocês concordam que em cima vai ter que estar, por exemplo, a bola, o game, e aí não vai caber o carrinho acima deles? Então, o único lugar aqui que o quebra-cabeça não pode estar é na prateleira 3. Por isso, a nossa resposta seria a opção C. Olha que legal. Tá vendo que assim, não é que é difícil, é que é trabalhoso algumas coisas do nível 5, porque eu preciso pensar. Eu não posso responder sem desenhar, sem rabiscar, sem contar. Eu tenho que pensar primeiro para depois responder. Não é a primeira coisa que vem na cabeça, não. Tá? Depois dá para fazer de outras formas também. Essa é só uma discussão. Mas depois você fala se você fez de outro jeito. Aí, olha só. A última questãozinha que eu trouxe aqui das de 5 pontos para a gente conversar é essa daqui, ó. Fala que a abelha maia, ela pode andar somente, normalmente eu grifo, tá vendo? Para ser, fala somente, somente significa o quê? Só pode andar sobre as casinhas cinzas. Então a abelhinha, ela só vai poder andar sobre as casas cinzas. Essa é a regra da nossa pergunta aqui, tá? Depois ele vai perguntar,
De quantas formas você pode colorir de cinza exatamente 2 casas brancas, de modo que a Maia só possa andar de A até B? Olha a pergunta, vamos ver se a gente entendeu, tio Léo. Ele quer saber de quantos jeitos diferentes você pode pintar as casinhas brancas aqui. Você vai pintar 2 casinhas brancas de cinza para a abelhinha poder sair daqui do A e chegar aqui no B. Lembrando que a abelha só anda em cima das casas cinzas. Ela não anda nas linhas, ela anda nas casinhas. Olha que pergunta legal, né? Então, como é que a gente começa a pensar esse tipo de pergunta? Entendemos o que está falando? Vamos pensar agora nas possibilidades. Olha lá, ele quer saber de quantos jeitos dá para fazer, eu vou pensar nas possibilidades. E aí, lembrando que você pode usar na folha da prova do canguru, você pode usar lápis borracha, então você pode fazer tentativas. Então veja só, se a gente pintar essa casinha branca e essa casinha branca, a abelhinha consegue passar do A até chegar no B? Consegue, porque ela vai andar nas casinhas cinzas, ó. Ela sai do A, passa por aqui e chega no B. Entenderam agora o que a gente está chamando de possibilidades? Então, se eu pintar essas 2 casinhas, ela consegue passar. Eu vou marcar aqui então, ó, uma possibilidade para eu não esquecer. Agora eu vou ver se tem outras. Então, por exemplo, ó, eu posso pintar essa daqui e essa daqui de cinza? Posso. Por quê? Porque aí a abelhinha vem para cá, sobe e depois chega no B. Então, tenho mais uma possibilidade. Aí você pega uma borracha, por exemplo, que nem eu aqui, você apaga, mas você marca aqui que tem mais uma, para você não esquecer. Posso pintar essas daqui também, não posso? E aí a abelhinha vem por aqui e chega no B. Então, eu tenho mais uma possibilidade. Vamos marcar aqui, ó. Mais uma possibilidade. Acabou? Então, é 3? Não. Calma, você tem que pensar se não pode ter mais jeitos de fazer. Porque a gente estava pensando só retinho aqui. Mas, por exemplo, ó, e se eu pintar essa e essa? Não é outra possibilidade diferente? Porque a abelhinha pode vir por aqui, subir e depois descer. Não importa o tamanho do caminho dela. Então, eu tenho mais uma possibilidade diferente. Ó. Eu já tenho 4. E também dá para fazer aqui então, não dá? Para pintar aqui, ó. E aí a abelhinha desce, depois sobe e depois chega no B. Então eu tenho até agora 5. Agora a gente tem que pensar se tem mais possibilidades. Por isso que é importante ler, ó. Ela só anda sobre as casas. Porque uma vez eu vi um aluno falar assim, olha, eu não posso pintar essa e essa? Aí ela vem por aqui, passa pela linha aqui e chega aqui. Não, ela não pode andar aqui na linha. Ela só anda em cima das casas, sobre as casas. Então vamos ver. Será que tem mais possibilidades? Acho que não, né? Então a gente contou 1, 2, 3, 4, 5. São 5 jeitos diferentes de pintar as casinhas para ela chegar do A até no B. Olha que legal. Se você achar outra aí, você me conta depois. Tá bom? Valeu! E aí, gostaram do nosso vídeo? Eu espero que sim, né? A gente faz tudo aqui com muito carinho e cuidado para você conseguir acompanhar. Não esquece então de curtir esse nosso vídeo, de mandar esse vídeo para outros amiguinhos ou para professores ainda que não conhecem a prova do canguru, né? Compartilhe esse material para que mais pessoas possam gostar de resolver questões de matemática. Belezinha? Beijo, beijo, até a próxima!